Glória a Deus, louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Quero estar agradecendo a cada inscrito do canal, revestivos do Senhor. Que Deus abençoe tua vida, que Deus direcione, porque Ele é fiel e justo. Só Ele pode estar nos ajudando, só Ele pode estar nos fortalecendo. Quero estar compartilhando uma porção da palavra de Deus com cada um, que você venha abrir o teu coração, você venha deixar Deus agir na tua vida, porque é só Ele que pode estar nos ajudando. Eu quero estar compartilhando essa porção da palavra de Deus, onde nos alimenta, onde nos sustenta, onde nos dá força para seguir em frente. E eu gostaria de estar compartilhando aqui no livro de Hebreus capítulo 11, vai falar acerca da natureza da fé. No capítulo 11, versículo 1 ao 3, vai falar da natureza da fé. E do versículo 4 ao 7 vai falar exemplos de fé dos primeiros heróis. Então somente a palavra de Deus pode estar nos dando direção, nos dando força, nos dando direção. Então é interessante nós vermos como os primeiros servos de Deus começaram a andar por fé, começaram a caminhar com Deus. E Deus, Ele quer que nós venhamos andar com Ele. Deus, Ele quer que eu e você venha se relacionar com Ele. Então Deus, Ele envia Jesus para morrer por nós, e Jesus, Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Então Deus Deus está nos dando a oportunidade de se relacionar com Ele. Deus, Ele quer que eu e você venha se relacionar com Ele. Então nós vamos ver na palavra de Deus vários exemplos de homens e mulheres que andaram com Deus, que se relacionaram com Deus, como foram vitoriosos. Então assim Deus, Ele quer conosco. Deus, Ele quer que nós venha vencer, e a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então que nós venha a cada dia mais buscar esse Deus, que nós a cada dia mais venha se relacionar com Ele. Ele quer que nós venha se relacionar com Ele. Então Deus, Ele está nos dando oportunidade todos os dias. Então aqui no Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 1 e até o 3 vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível venha a existir das coisas que não são visíveis. Então é só esse Deus que pode fazer essas coisas. É só o Criador dos céus e da terra. Então a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos falar quem criou os céus e a terra. Então quando nós não vimos Deus criar, mas pela fé nós temos a certeza, nós temos a convicção que Deus criou todas as coisas. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então nós sabemos que todo aquele que crê na palavra de Deus tem a certeza que Deus criou todas as coisas. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Porque no versículo 2 ele porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Então essa é a certeza
do Deus que nós servimos. Nós não vemos Deus, nós não enxergamos Deus, mas pela fé nós sabemos, nós temos certeza, nós temos convicção que Ele existe e que Ele está olhando por nós, Ele está nos ajudando, Ele está nos fortalecendo. Então, olha só, Abraão é um exemplo de homem de fé. Ele ouviu a voz de Deus, Deus falou para ele sair do meio da parentela, ele saiu e Deus deu vitória para ele. E Deus, Ele quer dar vitória para mim e para você. Deus, Ele quer que eu e você venha andar por fé e não por vista. Então no versículo 4 ali, ó, daí vai estar o exemplo de fé, os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Olha só o exemplo dessas pessoas. De Abel, ofereceu o sacrifício, ele não viu Deus, mas ele sabia de Deus, porque a nossa natureza, ela sabe que tem um Criador. A nossa alma, o nosso espírito sabe que tem um Criador. E conforme vai passando o tempo, nós vamos conhecendo esse Criador. E a melhor forma de conhecer o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é através da palavra. Então Deus, Ele quer se revelar para você. Deus, Ele quer guiar a tua vida. Deus, Ele quer que você venha ter um relacionamento com Ele. Porque Deus, Ele só quer o nosso melhor. Deus, Ele só quer o nosso melhor. Então que você, a cada dia mais, venha pedir para esse Deus se revelar para você. Mas a melhor forma é através da palavra. Então Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele quer que eu e você venha ter um encontro com Ele. Que você venha abrir o teu coração, que você venha abrir a tua mente e deixar Deus agir na tua vida. Então ali, ó, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então nós temos que agradar a Deus. Nós temos que agradar a Deus. E a palavra dele vai nos ensinar como nós devemos agradar. Nós somos tão privilegiados que nós temos o manual fácil para nós alcançar. E a palavra dele, a Bíblia. E nós também temos várias mensagens na internet, vários estudos. Nós precisamos analisar as Escrituras. Então nós aqui no Brasil, nós somos privilegiados porque nós temos livre acesso à palavra de Deus. Tem países que eles não têm esse livre acesso. Tem países que a palavra de Deus é proibida. Nós aqui no Brasil, nós temos o privilégio, porque Deus, Ele quer que eu e você venha ter um relacionamento com Ele. Deus, Ele quer nos guiar. Deus, Ele quer abençoar as nossas vidas. E o principal, a salvação, a vida eterna. Essa é a maior bênção, é a vida eterna. Então é por fé, nós vivemos por fé e não por vista. Ora, a fé, no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. É só que a fé verdadeira tem que ser em Cristo.
A fé verdadeira tem que ser no Criador dos céus e da terra. Essa é a fé que salva. As pessoas têm fé em objetos, as pessoas muitas das vezes têm fé em pessoas, mas a verdadeira fé é em Deus, no Criador dos céus e da terra, que enviou Jesus para nos salvar. Então todo cristão que diz que crê na palavra, ele tem que ter certeza, ele tem que ter convicção que Deus criou os céus e a terra. Então essa é uma demonstração de fé. E as nossas atitudes da fé em Jesus Cristo, da fé na palavra de Deus. Então as nossas atitudes, elas vão mudar. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então nós temos que crer que Ele existe. Então, quando nós aproximamos dele, nós temos que ter a certeza que Ele existe. Nós temos que ter a certeza que Ele está do nosso lado. Que Ele está olhando por nós. Deus, Ele não está longe. O nosso Deus não é um Deus de longe. O nosso Deus é um Deus de perto. E Ele quer salvar a tua vida. Ele quer te libertar, Ele quer te curar. Ele quer te curar nesta hora, neste momento. Ele quer te libertar em nome de Jesus. Eu não sei qual que é a necessidade, eu não sei qual que é o problema que você está passando, mas eu quero dizer que Jesus, Ele quer libertar a tua vida da escravidão deste mundo, esse mundo passageiro, porque a vida com Deus, ela é eterna. A vida com Deus é eterna. E é isso que Deus, Ele quer, que eu e você venha ser salvo. E não tem salvação fora de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós só somos salvos pela fé em Jesus, pela fé em Deus que criou os céus e a terra. Esse Deus maravilhoso, esse Deus glorioso, esse Deus poderoso. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então não tem como se aproximar de Deus sem fé. Nós temos que ter fé que Ele existe. E Ele existe mesmo. Muitos aí estão querendo desacreditar nas pessoas, dizendo que Deus não existe, mas Deus, Ele existe. Através da natureza, através da criação, nós vemos a mão de Deus. E através de Ele nos dá a oportunidade todos os dias, nós vemos a mão de Deus. No versículo 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então olha só a importância de nós termos fé no verdadeiro Deus, no Criador dos céus e da terra. Porque é só Ele, é só Deus, o Criador dos céus e da terra, o Eterno. Então, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Então, Deus avisou que havia um dilúvio, Deus avisou que ia destruir a humanidade. E Deus falou para Noé construir uma arca, e Noé foi lá e construiu a arca. E Deus, Ele está avisando, Deus está nos avisando que Ele vai voltar. A palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus a cada dia mais ela vai se cumprir e Jesus voltará. Então nós temos que preparar a nossa arca, nós temos que preparar a nossa vida para um dia encontrar com Ele, para um dia encontrar com nosso Senhor e Salvador. Então a palavra de Deus ela está se cumprindo. Nós temos que se preparar, assim como Deus falou para Noé que Ele derramaria o dilúvio, que Ele mandaria o dilúvio. Ele está nos avisando que Ele vai voltar, Ele vai buscar a sua igreja e nós temos que se preparar para encontrar com o Senhor nosso Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus Ele nos ama, Deus Ele quer o nosso melhor.
Então Deus ele está nos dando oportunidade todos os dias para que nós não venhamos se apegar neste mundo. Este mundo é passageiro, esse mundo é ilusório, é só ilusão este mundo. As pessoas buscam fama, as pessoas buscam coisas deste mundo, mas é passageira. É passageira. As pessoas querem reconhecimento de homens, mas esse mundo é passageiro, o sistema desse mundo é passageiro. Muitos estão trocando a eternidade por esse tempo passageiro. Muitos estão trocando a eternidade por prazeres deste mundo. Nós temos que a cada dia mais se apegar nesse Deus, querer conhecer Ele, porque Ele quer se revelar para nós a cada dia. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Então, Deus falou, vai vir o dilúvio. Noé temeu. E o que ele fez? Ele foi construir a arca. E muitas das vezes as pessoas ouvem falar que a vinda de Jesus está mais próxima. O que ela faz? Em vez de ela se preparar, em vez de ela buscar mais a Deus, ela vai buscar as coisas do mundo. Ela vai para a curtição, ela vai para as baladas, ela vai para as coisas deste mundo, ela vai para os sistemas deste mundo. Pode ver que Noé, ele foi pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, ele temeu. As pessoas, elas estão perdendo o temor. A palavra de Deus fala que o temor é o princípio da sabedoria. Então muitos não têm temor a Deus. Temor não no sentido de medo, que Deus é um Deus carrasco. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é amor, Deus é graça. Então Noé ali, ele temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça e a segunda fé. Então olha só como Deus ele não muda. Deus ele avisou Noé, Deus ele está avisando nós. Deus está nos avisando, mas nós temos que dar ouvido a Ele, dar ouvido ao que Ele está nos avisando através das pessoas, através da natureza, porque Deus ele é fiel. A palavra de Deus ela vai se cumprir. Daí no versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Olha só o exemplo de fé. O exemplo de fé de Abraão. Então a Bíblia ela tem vários exemplos que nós podemos seguir para fazer o bem, para agradar a Deus ou para desagradar a Deus. Então na palavra de Deus vai ter os dois exemplos de pessoas que obedeceram a Deus e Deus honrou, e pessoas que desobedeceram, elas foram castigadas pelos próprios atos dela, pela própria atitude dela. Não é porque Deus quis, mas é por causa da atitude dela, ela foi castigada, que Deus fala, não é para fazer isso. E a pessoa fazia, então ela era condenada pela própria atitude dela. Pode ver a mulher de Ló. A mulher de Ló não era para olhar para trás. Então os anjos deram um recado, não olhe para trás. Ela olhou e ela se transformou numa estátua de sal. Então ali nós vemos exemplos de pessoas que obedeceram, foram abençoadas. Então quando Noé constrói a arca, ele é abençoado, a família dele é abençoada. E a própria palavra de Deus diz, né, que aquele que ouve a palavra e a pratica assemelha o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não a pratica assemelha o homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Então, quando nós desobedecemos a Deus, nós mesmos
vamos ser castigados pelas próprias atitudes nossas. Não é porque Deus quer, Deus ele não quer. Deus ele quer que todos cheguem à salvação. Deus quer que todos sejam salvos. Mas as pessoas, elas escolhem as atitudes e acabam sendo castigadas por aquilo que aquela decisão que ela tomou. Então, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Olha só como o exemplo de fé. Abraão obedeceu, saiu sem saber para onde ia. Então Abraão ele foi guiado por Deus. E é isso que Deus ele quer fazer com a minha vida. É isso que Deus ele quer fazer com a tua vida. Deus ele quer nos guiar. Deus ele quer nos guiar. Basta nós queremos ser guiados por Deus. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus maravilhoso, esse Deus fiel que nos ajuda, que nos sustenta, porque é só Ele que pode nos ajudar, é só Ele que pode nos abençoar. Então imagine aqui, a Sara, ali, recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então é Deus, o Deus ele cumpre promessas. O nosso Deus, ele cumpre promessas. Então se ele prometeu algo na tua vida, fique debaixo da promessa, não saia debaixo da promessa, Deus ele vai cumprir. Então tem situações que acontecem na nossa vida porque a nossa fé é para ser provada, para ver se nós temos fé de verdade ou se nossa fé é rasa. Então muitas provações é para provar a nossa fé, para ver se nós cremos, porque crer quando tudo está bem é fácil. Ter fé quando tudo está perfeito, quando tudo está a favor, é fácil. Agora ter fé no meio da adversidade, ter fé no meio da luta, aí sim nós devemos demonstrar fé. E nessa hora que a nossa fé ela é mais forte. No momento de luta, no momento de prova, no momento de dificuldade. Porque ter fé no momento em que tudo está dando certo é fácil. Então que Deus venha direcionar a tua vida. Pode ver que Sara, ela concebeu e deu à luz já fora de idade. Porque Deus é fiel. Deus ele é fiel. Aí no versículo 12, por isso também de e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Então olha só que interessante, pois isso também de e esse já amortecido descenderam tantos, em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. No versículo 13, aqui olha que interessante, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Olha só, Abraão, a promessa que Deus falou para Abraão, fez para Abraão, é que ele seria pai de multidões.
Então até hoje está sendo gerado frutos de Abraão através de Jesus Cristo. Porque Deus ele faz a promessa para Abraão que nasce Jesus, pode dar salvação para toda a humanidade. É esse Jesus que nós cremos, é esse Jesus que deu a vida por nós, mas esse Jesus, ele não está morto, esse Jesus está vivo. Então nós somos privilegiados. Então muitos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então nós aqui somos peregrinos, aqui nós somos estrangeiros, nós temos que ter essa fé que Jesus ele vai voltar. E o inimigo, ele sabendo disso, ele quer fazer com que as pessoas desacreditem em Deus. O inimigo, sabendo disso, ele quer que as pessoas desacreditem que Jesus vai voltar. O inimigo está cegando as pessoas, falando que Jesus está demorando, que ele não vai vir, até mesmo pessoas desacreditando que Jesus vai vir. Essa é a verdadeira fé cristã. Jesus ele veio, nasceu, andou nessa terra, foi crucificado, foi morto e ao terceiro dia ressuscitou, e que Jesus vai voltar. Então essa é o fundamento da fé cristã, que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus vai voltar, e que ele foi preparar lugar para nós. Então é essa certeza que eu e você temos que ter. O inimigo não quer que as pessoas acreditem mais em Jesus. O inimigo está mudando a mente das pessoas, mas nós vamos ficar firmes. Nós vamos ficar firmes. Que Deus venha fortalecer você, que Deus venha direcionar, que Deus venha guardar a tua mente, que Deus venha proteger a tua mente. Porque o inimigo está entrando nas mentes das pessoas, fazendo com que as pessoas desacreditem. Ao do versículo 14, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tomar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então olha só como que nós somos privilegiados. Olha só como nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. E o inimigo não quer que as pessoas acreditem na promessa. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Deus é fiel, Deus é poderoso, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José. Adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Olha só, José ali no Egito, falando que quando o povo saísse era para levar os ossos dele, porque ele tinha certeza que o povo ali ia ser liberto, ele tinha certeza que o povo ia ser livre, porque ele creu na palavra de Deus. E é isso que você temos que a cada dia mais ser fortalecido na palavra de Deus, é crer na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é fiel. Deus é fiel.
Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então ali, Moisés preferiu sofrer ali, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então olha só como esse mundo ele é sedutor, esse mundo ele quer prender as pessoas, fazer com que as pessoas fiquem neste mundo, fazer com que as pessoas fiquem presas neste mundo. Olha só, Moisés ele preferiu ser um maltratado, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, ter o prazer deste mundo, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que o tesouro do Egito. Então é algo que nós temos que valorizar, é a presença de Deus nas nossas vidas. Nada neste mundo se compara com Deus, nada neste mundo se compara com a alegria de ter Jesus em nossas vidas. E as pessoas elas se alegram mais em coisas materiais, em coisas deste mundo, coisas passageiras, do que em Cristo, do que o nome nosso está escrito no livro da vida. É isso que todo cristão ele tem que se alegrar. O nome dele está escrito no livro da vida, que ele vai viver a eternidade com Cristo, e que Jesus está conosco, e Jesus enviou o Espírito Santo para estar nas nossas vidas. Então nós somos privilegiados de ter um Deus que nos guia, um Deus que está dentro de nós através do Espírito Santo. Então nós temos o maior tesouro que o mundo não conhece. Nós temos o maior tesouro que o mundo não quer ter. Porque as pessoas do mundo querem os prazeres deste mundo que é passageiro, onde o ladrão rouba, onde a ferrugem corrói. Mas nós temos um tesouro dentro de nós que é o Espírito Santo. Nós temos uma cidade celestial, que é a Nova Jerusalém. Então nós temos que se apegar nisso, não deixar que o inimigo venha fazer com que eu e você venha perder a fé em Cristo. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando, os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Então Deus ele é fiel. Deus ele é fiel, ele quer nos abençoar. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Em que mais direi? Faltar-me-eia o tempo contado de Gedeão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados,
mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então olha só o exemplo de pessoas de fé. Pessoas que viveram a vida com Deus, com Cristo. Então que eu e você venha a seguir esse exemplo de fé. Que é só Deus que pode nos ajudar. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus direcione a cada um, porque Ele é fiel. Deus, Ele é fiel e Deus nos ama. Então Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.